Falar sobre fibromialgia com o Dr. Dório Hellmann. Boa que tarde, prazer recebê-lo. Prazer é todo meu. Tudo Agradeço bem? o convite. Eu agradeço a disponibilidade do senhor. Muito obrigado. É muito comum fibromialgia cada vez mais, não, Cada doutor Dório? vez mais, eu acho que responde por mais que 10% dos atendimentos em consultório de reumatologia. Tudo isso? Mais que 10%, uma incidência mundial muito grande. E é uma das doenças que mais a gente encontra nos consultórios reumatológicos. Então vamos aos mitos e verdades sobre fibromialgia. É mito ou verdade que dor é o único sintoma da doença? Mito. Mito. A dor é um sintoma extremamente importante. Sem dor a gente não tem fibromialgia, tá? A fibromialgia se caracteriza por dores generalizadas, indefinidas. O paciente, às vezes, ele não consegue definir o lugar que ele vai ter a dor. Às vezes é articular, às vezes muscular. Ela tem um começo insidioso e gradativamente ela pode ir aumentando. Esse começo insidioso, ele engana muito. Então, muitos pacientes levam anos para serem diagnosticados com fibromialgia. O que essa imagem mostra pra gente, doutor? Essa imagem mostra os pontos dolorosos que são pesquisados pelos médicos, que nem sempre correspondem às dores dos pacientes. Então nós temos pontos clássicos de dor na nuca, no trapézio, no quadril e etc. O médico com o polegar ele pesquisa, ele pressiona e a pessoa tem uma sensibilidade nesses lugares. Mas também pode sentir dor em outros lugares em outros locais Nossa. que não correspondem aos pontos dolorosos. Os pontos dolorosos, tá, são uma referência para o médico, Perfeito. mas não exclusivamente. Ótimo. Vamos para uma... Olha, e todos esses são os sintomas? Então vamos lá. Vamos lá. Isso é bastante interessante, né? Porque todo mundo fala em fibromialgia, dor, mas não é só dor. A fibromialgia, ela apresenta uma série de outros sintomas. Eu diria que o principal, talvez, seja a fadiga, o cansaço. O paciente fala, eu estou cansado. Ele não sabe definir, ele fala, eu acordo cansado, eu passo cansaço o dia inteiro. O outro sintoma muito importante é alteração de sono. O paciente tem... ele acorda muitas vezes, ele tem um sono leve, ele desperta muitas vezes e a alteração de sono tem uma influência profunda em todo o organismo. Em todo o organismo. Sim. Tá certo? Então esta é outra manifestação importante. Eu diria que fora o que nós já falamos de dor muscular, cãibras, etc., são sintomas que podem acompanhar a fibromialgia, que é depressão, ansiedade, síndrome do pânico. É importante falar que nem todo paciente tem essas manifestações. Outra manifestação bastante comum é alteração intestinal. É o que nós chamamos de síndrome do cólon irritável. A pessoa tem alternância de diarreia com obstipação, ela tem dor abdominal e que às vezes melhora com a evacuação. Estes sintomas também podem acompanhar. Cefaleia também? Eu estava lendo ali. Cefaleia é extremamente comum. É muito comum a presença de cefaleia e enxaqueca, quadros de enxaqueca. O doutor Dório, o que é rigidez matinal? Então, o paciente ele tem a sensação de que ele acorda duro, ele tem dificuldade. Então, os primeiros movimentos dele são difíceis. Durante algum tempo, ele tem dificuldade para se movimentar. Então, isto é uma rigidez. Com o tempo, ele se movimentando durante o dia, a tendência é uma melhora. É sofrido então, hein? Sofrido. O paciente fala pra gente que ele acorda mal. Eu pergunto, você dormiu bem? O sono foi reparador? Não. Não. Eu acordo como se o caminhão estivesse passando em cima de mim. E é muito mais frequente em mulheres do que homens? A proporção, eu diria que é de 8 para 1. Tá. 8 mulheres para um homem. Tá. Acho que a gente tem mais imagem ou... Mitos e verdades. É mito ou verdade que a fibromialgia é um problema psicológico? Como eu acabei de falar, ela tem manifestações de depressão, ansiedade, podem aparecer, mas nós temos um grupo de pacientes que não tem manifestações tipo
ansiedade, depressão. E às vezes esses pacientes, por incrível que pareça, têm mais dor do que aqueles que apresentam. É mito ou verdade que não existem exames que confirmem o diagnóstico da doença? É verdade. Nós não temos exames laboratoriais específicos para o diagnóstico de fibromialgia, mas o que nós temos muitas vezes que fazer é excluir outras doenças que podem simular uma fibromialgia. Eu diria, por exemplo, hipotireoidismo. Às vezes nós temos quadros de hipotireoidismo que podem simular uma fibromialgia. Eu tenho uma paciente que eu a vi ontem, eu acompanho ela há muitos anos. O meu primeiro diagnóstico tinha sido de fibromialgia. Para surpresa minha, a hora que eu pedi os exames, ela tinha um quadro muscular inflamatório muito importante. Então o médico tem que ficar muito atento na hora de pedir os exames, não no sentido de um exame específico para fibromialgia, mas sim pedir os exames eventualmente para excluir outras doenças. É mito ou verdade que quem tem fibromialgia não pode praticar atividade física? Não, é mito. Exatamente ao contrário. O que a gente pede para o paciente? Se exercite. O grande problema do exercitar é que o paciente fala, olha, quando eu vou fazer exercício, a minha dor piora. Esse é um grande problema. Então, às vezes, com medicação, a gente consegue diminuir a dor e fazer com que esse paciente pratique exercício. Qual seria o melhor exercício? Boa, doutor. Normalmente, o melhor exercício a gente pede é um exercício aeróbico de baixo impacto. Caminhada. Quer ver um exemplo muito interessante? Saiu um estudo agora de Tai Chi Chuan para fibromialgia. Olha só. Um estudo muito interessante comparando exercício aeróbico de baixo impacto versus Tai Chi Chuan. E os resultados com Tai Chi Chuan são muito bons. Ainda tem o ganho secundário que o Tai Chi Chuan equilibra a mente. Dá equilíbrio. Exato. Então, para a pessoa idosa é importantíssimo, porque menos queda, tá? Não é um exercício de impacto. Então, isso é muito importante. Temos perguntas do pessoal de casa sobre fibromialgia. Primeira pergunta enviada pela Clarice. Um forte trauma emocional pode ser responsável pelo surgimento da fibromialgia numa pessoa? Com certeza. Pode. Eu acho que trauma, não só trauma emocional, como muitas vezes um trauma físico, um acidente automobilístico que mexa com a parte emocional da pessoa, pode sim desencadear um quadro de fibromialgia. Muitos casos de violência sexual também podem desencadear um quadro de fibromialgia. Violência doméstica. Violência sexual de uma maneira geral, seja doméstica ou não. Não, eu pergunto, por exemplo, pessoas que vivem com pais que são muito severos, muito bravos e muito, sabe, que deixam a... Não, eu acho que aí entraria mais no aspecto psicológico. Psicológico, tá. Então esse tipo de trauma não? Não, esse tipo de trauma não. Porque eu tenho uma amiga adulta que mora com os pais são muito severos... Aí é outra história. É outra história. Então tá bom. Próxima pergunta é enviada pela Flávia. Tenho tendinite nos pulsos e bursite nos ombros. E o médico suspeita que posso ter fibromialgia. É possível ter essa doença mesmo com outras inflamações? Então, isto é um cuidado que nós temos que ter. Se a pessoa tem bursite mais tendinite em outras localizações, nós temos a obrigação de afastar outras doenças. Entendeu? Às vezes o que acontece que nós temos que tomar muito cuidado é uma associação entre duas doenças. Então nós podemos ter uma doença, por exemplo, uma doença autoimune e podemos conjuntamente ter um quadro de fibromialgia. Isso é extremamente complexo para nós reumatologistas. Eu imagino. Muitas vezes a gente não sabe se o paciente está tendo uma atividade da doença autoimune ou ele está tendo manifestações da fibromialgia. Mais uma pergunta enviada pela Malu. A pessoa que tem fibromialgia consegue se relacionar sexualmente de forma normal? Esse é um grande problema, é a sexualidade nos pacientes com fibromialgia, por tudo que eu já falei anteriormente. A fibromialgia
como ela dá problemas emocionais, como ela dá fadiga, como ela dá dor, lógico que a pessoa com fibromialgia, às vezes tem uma diminuição da libido, Claro. às vezes ela tem mais dor no relacionamento sexual. Isto é um círculo vicioso, porque nem sempre o marido ou o companheiro aceita, isso faz piorar o quadro, porque ela quer satisfazer, ou ele quer satisfazer o companheiro e não consegue. Ótimo. Mais uma pergunta enviada pela Andréia. Minha irmã foi diagnosticada com fibromialgia há 5 anos. Além das dores, percebi que de uns tempos para cá ela não se lembra de algumas coisas que fez. Essa doença pode levar ao Alzheimer? Não. Então, até o presente momento, não existe comprovação que as alterações que nós chamamos de cognitivas, que é memória, que é uma série de coisas relacionadas, tem evolução para o Alzheimer. Tá. E é um sintoma da fibromialgia essa perda de memória? Às vezes sim. Ah, tá. Às vezes o paciente tem perda de memória, ele não consegue focar as coisas. Isto muitas vezes atrapalha a parte laboral dele, ele tem dificuldade no trabalho, às vezes ele tem dificuldade para fazer as atividades dele dentro da própria casa, tá? E isto realmente tem um impacto, com certeza. Mais uma pergunta. Catarina diz, quem tem o problema deve seguir uma dieta especial? Há restrições alimentícias? Então, a princípio, todos os... como a gente fala em medicina, os guidelines, que são as pesquisas em torno de dietas, nada é muito conclusivo. Não existem dietas especiais para fibromialgia. Eu diria que o importante é uma saúde boa. E a dieta hoje é uma coisa muito importante, no sentido de alimentos industrializados, muita carne vermelha, enfim, existem uma série de produtos que a gente evita como uma maneira geral e não especificamente para fibromialgia. Tá. Eu gostaria de alertar o que eu tenho visto muitos nutricionistas tirando o glúten, assim, de pessoas que normalmente não teriam doença celíaca e nem seriam o que a gente chama de uma sensibilidade ao glúten, que hoje existe. Sim. Existe a doença celíaca, que é uma doença autoimune, mais uma sensibilidade ao glúten. E o que eu vejo é que muitos nutricionistas falam, tire o glúten. Por quê? Porque ele é inflamatório. Eu discordo disso. Eu acho que tem grupos e grupos. Eu acho que o tratamento da fibromialgia, ele tem que ser muito individualizado. A gente trata não a doença, eu diria que eu trato o indivíduo como um todo, tá? Cada um com um problema diferente, um tem problema de insônia. Cada um com a sua história. Com a sua história, então eu vou ter que entrar, eu vou ter que trabalhar no sono dele, na parte emocional, psicológica dele. Então, cada um, é individual. Eu friso muito isso. Eu acho que... Doutor Honório, pela experiência do senhor, desculpe interromper, mas pela experiência do senhor, que nada como a prática, né? É lógico. Nada como a prática, a experiência de consultório e tal. Pela experiência do senhor, então o senhor acha que essa história do glúten é bobagem. E aquela pessoa... Um minuto, posso te interromper? Deve, por favor, deve. Então, tá. Não, se você pegar um indivíduo celíaco... Isso. Tá, aí é outra história. Aí se descobriu o quê? Pacientes que têm uma sensibilidade alterada ao glúten. O que significa? Eles não desenvolvem uma doença celíaca, mas com um pouquinho de glúten, eles têm essas alterações. Isto representa quanto? Perfeito. Tá, vamos imaginar que se a doença celíaca incide em 2% da população, muito bem, essa sensibilidade ao glúten, ela incide em 13%. Certo? E aí se descobriu uma outra coisa interessante aqui, que na realidade não é uma intolerância ao glúten, mas sim um açúcar componente do glúten, que aparece em outras alimentações, em outros tipos de alimento, e não somente no glúten. Ótimo, ótimo. Mais uma pergunta enviada pela Sara.
Terapia alternativa como a acupuntura, por exemplo, é indicada para quem sofre com dores da fibromialgia? Novamente, eu volto a dizer que o tratamento da fibromialgia tem que ser individualizado. Realmente, a acupuntura e outros métodos alternativos, eles podem funcionar. De repente, meditação pode funcionar, tá? De repente, massagem pode funcionar. E assim a gente vai. Então, é individualizado, novamente. Não dá para colocar todo mundo no pacote, né? Não dá para colocar todo mundo no pacote. Próxima pergunta é enviada pela Flora. Fui diagnosticada com fibromialgia há 3 anos. Essa doença pode ser hereditária? Meus filhos que estão com 26 e 29 anos devem ter algum cuidado preventivo? A fibromialgia tem componentes hereditários. Sim, tem. E a gente observa, às vezes, pessoas da mesma família com fibromialgia. Isto não significa que diretamente existe uma transmissão linear de mãe para filho. Tá. E eu acho que não tem que tomar cuidado nenhum, acho que tem que viver normalmente. Pois é, eu fico pensando, o que seria cuidado preventivo para a fibromialgia? Cuidar da saúde, por tudo que o senhor falou. Cuidar da saúde de uma maneira geral. Exato. Alimentação, atividade física. Muito importante. Eu diria que atividade física e alimentação são fundamentais. Não fumar? Isso nem se fala. Não é? Antigamente, em reumatologia, nós não dávamos muito valor a isso. De uns anos para cá, evidente, piora muito, tanto doença autoimune, como diminui a ação de medicamentos, com certeza. Perfeito. O Dr. Dório Elman é médico com título especialista em reumatologia pela Sociedade Brasileira e especialização na Faculdade de Medicina da Universidade de Paris. O site dele é Dório Elman, Elman com N de navio no final, dorioelman.com. O telefone do Dr. Dório é 11 4562 3758. 4562 3758. Prazer enorme receber o senhor aqui. Foi muito bom. Que bom.